Deuteronômio, capítulo de número 30, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Um pouquinho de água para mim, por favor. Glória a Deus. Se você encontrou, diga um amém bem bonito. Amém. Só para me saber que você está com a Bíblia aberta. Aleluia. Queridos, preste bastante atenção. Nós vamos ler o versículo de número 11 até o versículo 14, ou melhor, nós vamos avançar até o versículo de número 20. Então vamos lá, diz assim: ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais e nem está longe de ti. Não estás nos céus para dizeres: quem subirá para nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará por nós o mar para que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Versículo 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiserdes dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas, tu e teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Senhor, fale conosco, Pai. Tudo aquilo que o Senhor vem ministrando ao meu coração. E, Senhor, essa é uma palavra de direcionamento. E eu creio, Pai, que muitos de nós, recebendo esse direcionamento, nós poderemos viver muito mais além daquilo que nós vamos buscar para o próximo ano. Senhor, abra o nosso entendimento, repreenda toda a fúria do inimigo, toda a distração, tudo aquilo que não provém do Senhor e que queira, meu Deus, nessa hora nos roubar ou tirar o foco da mensagem, que caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, acampe os teus anjos aqui neste lugar. Sim, Senhor. Meu Deus, para que a tua igreja possa receber essa instrução e que nós possamos, Pai, viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus, que a tua palavra vá e prospere sobre cada um de nós aqui, sobre a vida dos irmãos que acompanham também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga comigo assim, por favor, esse é o tema da mensagem para nós: tempo de estabelecer. Tempo de estabelecer. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tempo de estabelecer. Queridos, nós viramos o ano e muita gente, ela coloca até no papel os seus projetos, os seus sonhos. E aí o ano vai terminando. E quando a pessoa olha para os projetos que ela anotou, para os seus sonhos que foram colocados no papel, tem muita gente que se frustra. Tem muita gente que até se entristece,
Porque muita coisa que idealizou, que pensou, que almejou, não foi estabelecido, não se concretizou. E o tema para nós pensarmos e refletirmos nesta noite é tempo de estabelecer. E aí eu fui buscar no dicionário Oxford, o que significa estabelecer. Estabelecer significa pôr em vigor, criar, instituir, firmar, tornar-se ou tornar-se regular, estável, estabilizar-se, formar-se. Tempo de estabelecer é você poder, no próximo ano, tudo aquilo que você sonhar, projetar, é você entender que Deus, Ele deseja muito que você alcance os seus projetos. É você entender que Deus está contigo. E o significado bíblico para essa palavra estabelecer fala a respeito de fazer firme. Você projetou coisas espetaculares para esse ano de 2024. E deixa eu te perguntar, em relação a esses projetos, você fez como? Você fez firme? Você procurou estabelecer esses projetos com convicção, com firmeza no decorrer deste ano? Então, o significado bíblico para essa palavrinha estabelecer diz respeito, então, a fazer firme, diz respeito também a criar, diz respeito a fazer e diz respeito também a fixar. E eu quero que você acompanhe alguns textos junto comigo. O primeiro deles, Salmos 89, verso 4. Pessoal da mídia, se puder, coloca no telão para nós todos os textos que a gente for abordando. Salmos 89, verso 4, fala sobre a promessa messiânica, sobre Davi. Diz assim: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Era a promessa de Deus estabelecer Davi sobre o reino. E tudo aquilo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. E se Deus falou, Davi, eu estou estabelecendo o seu reinado, geração pós geração, e isso se cumpriu. Davi, ele viu Salomão, seu filho, assumindo o reino após ele. Davi colocou no coração o desejo de levantar um templo, e ele viu Deus usando a vida do seu filho Salomão para levar isso à frente. Então, quando Davi, ele colocou no coração e ele seguiu firme, fazer firme os seus projetos, os seus propósitos, ele viu Deus estabelecendo ele, estabelecendo os seus filhos, seus netos, porque Deus, ele é fiel. Jeremias 10, 12, fala sobre a criação. Deus estabeleceu a sua criação. Jeremias 10, o versículo 12, fala assim: Ele, o Senhor, fez da terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo. De que forma? Com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então Deus é quem estabeleceu todas as coisas que hoje você pode ver. Quando nós falamos sobre fazer, Ezequiel 16, versículo 60, fala sobre a rebeldia de Jerusalém. E Deus sempre deixou claro para o seu povo a sua aliança, mas o seu povo se rebelava muitas vezes contra. Ezequiel 16, 60 fala: contudo eu me lembrarei da minha aliança, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Jerusalém estava em rebeldia com seu povo aqui nessa situação. O Senhor está puxando a orelha deles, mas dizendo: olha, eu tenho uma aliança com vocês, e aquilo que eu estabeleci, eu sou fiel para levar até o final. Ou seja, voltem-se para a minha presença, para que vocês vivam debaixo dessa aliança e vivam a bênção que eu já estabeleci para vocês. E queridos, fixar, nós vamos ver Atos 17, o versículo 26.
O que Deus estabeleceu é assim até hoje. Diga, Deus é fiel. O que Deus estabeleceu é assim até hoje. Diz assim: e de um só sangue, ou de um só homem, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O Senhor é quem estabeleceu o tempo. O Senhor é quem estabeleceu as horas. O ser humano não tem condições nem poder para alterar o tempo. O homem muitas vezes diz que precisa de mais tempo para poder produzir. O homem diz que muitas vezes o descongelamento lá das geleiras está acontecendo, isso está modificando o clima. Queridos, mas aquilo que Deus criou, aquilo que Deus estabeleceu, ninguém mexe. Amém? O Senhor está dizendo que aquilo que Ele estabeleceu, Ele continua fiel, para que eu e você possamos viver as suas bênçãos. Aleluia! 2025, ano de estabelecer sonhos, projetos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Comece a sonhar grande. Comece a sonhar com coisas que Deus deseja realizar na tua vida, na tua família, e creia. Deus é fiel para fazer isso acontecer. Só que já comece a pensar, se há um tempo de estabelecer, eu preciso entender que eu vou precisar pegar firme para que as coisas aconteçam. Amém? Eu não vou poder ser relaxado, eu não vou poder fazer de qualquer jeito, eu vou precisar pegar firme e ir até o fim, porque fiel é o Senhor. E o Senhor diz, no versículo 15 em diante, que Ele propôs então para nós, Ele colocou diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. E Ele declara que nós devemos então guardar a sua instrução, a sua direção para a nossa vida. Ele diz que se nós o fizermos, as bênçãos nos alcançarão. Mas, por outro lado, ele diz que se nós não a observarmos, aí, querido, as maldições é que nos alcançarão. E ele deixa bem claro, ele diz que está diante de nós, então, a vida e a bênção, a maldição, a morte, e ele diz, escolham hoje a vida. O Senhor quer que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor nunca projetou o mal sobre a vida do ser humano. O pecado entrando na vida do ser humano é que mudou o destino do ser humano em si, mas o que Deus estabeleceu, Ele permanece fiel para executar em nossas vidas. Aleluia! E queridos, Deus me levou a pensar em dois homens na história bíblica. E esses dois homens foram muito importantes na sua época. E esses dois homens, eles experimentaram o auge e eles experimentaram também o declínio. E através da vida desses dois homens na Bíblia, nós vamos entender o que é também esse tempo de estabelecer. Aleluia? Estão comigo? Usar o jargão do pastorzão, estão comigo? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia, por favor. 2 Reis, o capítulo é o de número 24. 2 Reis, o capítulo é o de número 24. Glória a Deus. Quantos conhecem aqui a história do rei Nabucodonosor? Nós vamos falar um pouquinho a respeito da história deste homem. Este homem que foi, durante um período, usado por Deus para executar o propósito de Deus contra o seu próprio povo. E é muito interessante entender esse evento, esse acontecimento. E para a gente poder compreender, eu quero rapidamente aqui fazer um contexto sobre esse período. A Babilônia, ou melhor, o Egito,
né, depois a Babilônia vai se tornar, o Egito na época era a maior potência no que se dizia a respeito de exército. Só que a Babilônia ela vinha crescendo. Nabucodonosor, com o seu exército, vinha crescendo. Só que o Egito era a maior potência dessa época. E lá no Egito existia um faraó Neco. Esse era o nome que a Bíblia cita, 2 Reis capítulo 23, do 31 em diante. E esse faraó, ele estabelece algumas coisas. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 23, antes de nós entrarmos no capítulo 24. O versículo é o 31. Olha só que interessante. 23, 31 de 2 Reis. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar. E 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Ramutal, filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a seus pais. Faraó Neco mandou prendê-lo para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o 34 diz assim: Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim. Porém tomou consigo a Joacás e o levou ao Egito, e ali ele morreu. Jeoiaquim, ele deu aquela prata e aquele ouro ao faraó, porém para dar esse dinheiro conforme o mandado de faraó, teve de criar impostos no seu país, de cada um segundo a sua avaliação exigiu a prata e o ouro do povo da terra para dar a faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Então até aí por enquanto. Esse rapaz que antes se chamava Eliaquim e teve o seu nome mudado para Jeoiaquim. Jeoiaquim é o que nós conhecemos no Brasil como Joaquim. Este nome ele tem um significado bastante interessante. O nome de Jeoiaquim, ou Joaquim, como nós conhecemos, significa Deus estabelece. Olha que interessante. Faraó, ele tira o seu irmão do reinado, leva para o Egito preso, e o faraó Neco, ele estabelece quem? Jeoiaquim. Eu estou estabelecendo você para reinar sobre Judá. Queridos, mas tudo aquilo que o homem procura estabelecer fora do padrão, do direcionamento, daquilo que Deus está dando, queridos, não vai para frente. Faraó, ele era muitas vezes reconhecido como um Deus, mas um Deus com D minúsculo. Então Faraó, ele estava querendo ali estabelecer algo sobre Judá. E então Deus, por causa também da questão da rebeldia do seu povo, o Senhor vai levantar Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vai entrar na história, e então, o texto nós vamos ler aqui, diz que Nabucodonosor, ele vai invadir, não Judá, aonde Joaquim está governando, mas ele vai invadir Jerusalém, depois Judá também será alcançada, e Nabucodonosor entrando na história, ele vai e ele consome tudo de Jerusalém. Ele vai e destrói as casas, ele vai e destrói o templo, as pessoas. Nabucodonosor vai levar para o cativeiro como escravo, deixando alguns, os mais pobres, ele acaba deixando na cidade, de repente pensando assim, esses aí vão acabar morrendo, ficando aqui. E Nabucodonosor, ele vai ser um instrumento, querendo ou não, ele vai ser um instrumento de Deus para aplicar justiça. Lembra lá de Deuteronômio 30 que nós lemos? Que quando nós não atentássemos para a palavra de Deus, a maldição, o mal viria sobre os seus.
Então, o que o povo de Deus, na verdade, está vivendo aqui é uma consequência por causa da rebeldia no que diz respeito à vontade de Deus, à palavra de Deus, à instrução de Deus para a nossa vida. E nós lemos lá Deus orientando: escolham a vida, escolham a bênção. Essa era a orientação de Deus para o seu povo. Mas o seu povo, por causa da rebeldia, eles acabaram escolhendo então não se colocar debaixo da orientação e da palavra de Deus. E por causa disso, então, Nabucodonosor, ele entra na jogada, na história, e então ele acaba destruindo, consumindo tudo. O capítulo 24, acompanhe comigo, por favor. O versículo 1, depois nós vamos pular para o versículo 7. Nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e invadiu a terra, e Joiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos, mas depois mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. E aí a gente pula, avançamos lá para o versículo de número 7, porque o que Nabucodonosor vai fazer é não só conquistar Judá, Jerusalém, mas até o Egito, que era a potência mais forte, poderosa daquela época. O Senhor vai dar condições para que Nabucodonosor pudesse também consumir o Egito, vamos dizer assim. Versículo 7. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia havia tomado todo o seu território, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. E o capítulo 25 fala da tomada de Jerusalém, da queda de Jerusalém, quando Nabucodonosor vai ser um instrumento de justiça de Deus e causando ali uma grande destruição e levando então muita gente como escravo para a terra da Babilônia. E lá na Babilônia, a estratégia de Nabucodonosor, você conhece a história, era poder tirar a cultura, acabar, de certa forma, com os ritos daquele povo, acabar com o idioma daquele povo, permitia que eles habitassem em bairros separados, em cidades separadas. Eles tinham uma certa liberdade, mas lá eles não poderiam falar o seu idioma próprio, o hebraico da época. Eles deveriam se estabelecer, mas viver debaixo da cultura local, ou seja, da Babilônia, para que pouco a pouco eles esquecessem a sua identidade, para que pouco a pouco eles esquecessem o seu idioma e agora eles pudessem estar cultuando também os mesmos deuses lá da Babilônia. E isso aconteceu, queridos. Isso, infelizmente, aconteceu. Aquele povo cada vez mais estava se afastando de Deus. Mas lembre-se, aquilo que Deus estabeleceu como aliança, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel para reverter todo o quadro, toda a situação, para trazer despertamento para o seu povo. E o Senhor tinha liberado uma palavra, dizendo que aquele cativeiro, aquela situação, iria durar 70 anos. E aí, essa parte da história, nós vamos entrar naquilo que Deus diretamente falou ao meu coração. Eu trouxe um pouco do contexto para a gente entender a história, mas Nabucodonosor, ele foi um homem que o Senhor tirou ele, vamos dizer assim, de uma situação. Tinha o Egito como exército de a nação mais poderosa, e Deus começa a levantar Nabucodonosor e estabelece ele agora como a nação mais poderosa da terra. Nabucodonosor, ele sai de um quadro, de uma situação, e ele está agora no auge, vivendo prosperidade, vivendo no seu palácio, vivendo e vendo todas as nações da terra como seus súditos, nações que se dobravam diante dele. E Nabucodonosor está pensando então que ele estabeleceu alguma coisa, e que as nações agora precisam reverenciá-lo, mas aquilo que o Senhor já havia estabelecido
vai acontecer, vai também se concretizar. O tempo avança e aí nós precisamos ir lá agora para a história de Daniel, e eu gostaria que você fosse comigo, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel, o capítulo é o de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Entende até aqui por enquanto? Daniel, capítulo de número 4. Nós vamos ler do 4 ao 6. Coloca para nós, por favor. Nabucodonosor, ele tem um sonho. Ele fica muito perturbado com esse sonho. E Daniel vai ser o homem que vai ser usado por Deus para trazer discernimento a respeito desse sonho e com isso também trazer uma instrução para Nabucodonosor. O capítulo 4, o versículo 4 ao 6, versículo 4 primeiro, por favor. Diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Nabucodonosor havia se estabelecido como a maior potência da terra. E ele está agora no seu palácio, vivendo prosperidade, vendo todas as nações se renderem, se curvarem a ele. E aí diz o versículo 5, tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso expedi um decreto, para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Nabucodonosor teve um sonho, para a gente encurtar. Ele sonhou com uma árvore gigantesca, imensa. E essa árvore, ela alcançava os céus. Essa árvore, ela servia também de proteção, de alimento. Só que no sonho que ele teve, essa árvore ela foi abatida. E então isso perturbou o rei Nabucodonosor. E ele chama então os seus sábios, os seus feiticeiros, adivinhos, para que pudesse interpretar esse sonho. Ele fala a respeito do sonho, só que os seus sábios não souberam interpretar. E quando Daniel se coloca diante dele, Daniel sim consegue trazer então a interpretação desse sonho, e com essa interpretação uma instrução, um direcionamento para o rei, para que o rei não ficasse achando que pelo fato dele estar agora numa posição mais elevada do que todos os outros povos, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não permitisse que o orgulho também entrasse no coração dele. Capítulo 4 ainda, de Daniel, o versículo 29 até o 33, coloca para nós, por favor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou ao rei dizendo, olha só, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Até o versículo 33. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia ervas como os bois. E o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Olha a situação.
Um homem poderoso, que foi orientado, que recebeu uma direção, orientação através de Daniel, mas por um momento ele se permitiu que aquele orgulho, aquela glória invadisse o coração dele, e ele passou a pensar que através do seu conhecimento, do seu poder, do seu braço forte, é que ele conseguiu estar na posição que estava. E queridos, esse foi o motivo da queda de Nabucodonosor. O texto diz que aquele que estava estabelecido nos palácios, agora está como um animal vivendo no campo. Tempo de estabelecer. Essa é uma palavra pesada quando Deus me deu. Deus falou no meu coração, cuidado. Cuidado também com esse tempo de estabelecer. Porque tem pessoas que, se não atentarem para a palavra de Deus, podem hoje estar nos palácios, vivendo uma vida muito tranquila, favorável e próspera. Mas se não atentarem para a palavra de Deus, podem acabar como Nabucodonosor, perdido, sem direção, vivendo como uma besta fera, comendo aquilo que os animais comem. O Senhor, Ele falou muito forte ao meu coração, é o tempo de estabelecer, mas cuidado com aquilo que você vai estabelecer. A palavra de Deus é a instrução que eu e você precisamos para viver aquilo que Deus tem como promessa e bênção para as nossas vidas. Só que se eu atentar para aquilo que a palavra de Deus não me direciona, querido, eu posso viver também as maldições que estão contidas nesse livro. Jeoiaquim, ele foi estabelecido pelo faraó Neco. Jeoiaquim, ele foi estabelecido por um falso Deus. E ele se condicionou a viver aquilo que o faraó direcionava a ele. Ele se colocou debaixo de uma condução de um falso Deus, e ele foi vendo a ruína consumindo a vida dele, o seu governo, tudo que ele possuía. Nabucodonosor foi instrumento de Deus, levantado para trazer correção para o seu povo. E como nós falamos hoje, pela manhã, tem muita gente que não ama a repreensão. É difícil, né, pastor? Pastores aconselham lá, tem muita gente que não gosta da repreensão, da correção, mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele repreende, Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Aleluia! E Deus tinha o tempo determinado para que aquela situação, aquele quadro, então, mudasse. O Senhor, então, permite que Nabucodonosor voltasse à consciência, fosse restabelecido novamente e aprendesse com tudo aquilo. Os 70 anos terminaram, o povo pôde voltar para sua terra natal. Muitos, na verdade, preferiram ainda viver na Babilônia, mas aqueles que voltaram viram inclusive Neemias restabelecendo a cidade, reconstruindo os muros, levantando novamente o templo. No livro de Ageu diz que muitos choravam, lamentavam, quando olhavam o templo sendo erguido, e eles choravam porque eles pensavam assim, nunca jamais esse templo vai ser tão formoso como o templo de Salomão. Mas aí Deus usa o profeta Ageu para dizer que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. Quando eu e você voltamos, queridos, a nos colocar debaixo da orientação e da palavra de Deus, creia, o que o Senhor tem para a tua vida pode ser muito mais excelente do que você tem vivido até agora. Tempo de estabelecer. Procuremos nos colocar debaixo da vontade de Deus, para que a gente possa viver o que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. A segunda personagem, e a segunda história que nós vamos falar, é a história de Davi. O rei Davi foi um jovem que era esquecido inclusive pela sua família. Um jovem que, enquanto seus irmãos estavam na batalha, no exército, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. E quando Saul começa a fazer aquilo, o rei Saul,
quando ele começa a fazer aquilo que não agradava a Deus, o Senhor levanta Samuel, o juiz, o profeta Samuel, e diz: Samuel, eu já levantei um outro rei para mim. E aí eu quero que você, por favor, vá comigo, 2 Samuel, capítulo 7, o versículo é 8. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 8. O Senhor já levantou Davi. Davi, ele já é um rei. E aqui o Senhor está fazendo com que Davi se lembre da onde o Senhor o tirou. Davi, ele tem um desejo no coração: eu quero construir um templo para o meu Deus. Eu vivo em palácios, mas o nosso Deus está no tabernáculo. Então ele idealizou no seu coração levantar um templo, e Deus vai falar com ele algumas coisas a respeito disso. E o capítulo 7, versículo 8 diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. O Senhor vai usar o profeta Natã para dizer a Davi o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. O Senhor tira alguém de trás das malhadas, do cuidado das ovelhas, alguém que estava esquecido pelos seus, alguém que muitos não consideravam ou davam valor, porque obedecia a palavra de Deus, a vontade do Senhor. O Senhor o levanta e o estabelece sobre o seu povo, como rei. A partir do momento que eu e você atentamos para a vontade de Deus, para a palavra do Senhor, creia, 2025 será tempo também de te estabelecer. Aleluia! Pessoas que, em nome de Jesus, vão ver o Senhor te abençoar, sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Natã, ele diz para Davi: Davi, lembra-te de onde o Senhor te tirou. Você estava lá esquecido, e o Senhor te tirou de lá e te constituiu, te estabeleceu rei sobre Israel. Aleluia! Alguém pequeno, alguém que não dava valor algum, mas porque você atentou para a vontade de Deus e para a palavra do Senhor, hoje o Senhor te constituiu rei. E isso que você está colocando no teu coração é louvável. Esse desejo de construir um templo para Deus, o Senhor está dizendo, é louvável. Mas quem irá construir, na verdade, será o teu filho. E então Davi entende a direção de Deus. E Davi, ele não se aborrece, porque quem sabe que Deus o estabeleceu, e quem entende que é o Senhor quem está conduzindo a sua vida, a pessoa não se chateia. Davi, ele não se chateou com isso, pelo contrário, ele entendeu o propósito de Deus e ele continuou fazendo firme. É o meu filho, então eu serei o apoiador na vida do meu filho para que ele possa fazer algo excelente para Deus. Tudo aquilo que em 2025 o Senhor declarar no teu coração para fazer, faça bem, faça firme. Creia, Deus estará te estabelecendo nesse novo tempo. Não é tempo de fazer, querido, de qualquer jeito. Não é tempo de você pensar em se afastar, abandonar a vontade de Deus. Cuidado com isso. Porque da mesma forma que é tempo, sabe, de viver o novo com Deus, o Senhor está nos dando aqui uma instrução: cuidado. Porque se nós não atentarmos para a palavra de Deus, as maldições poderão vir contra nós também. Um último texto para a gente ler, Deuteronômio 28. Eu preciso fazer menção desse texto para você e nós oramos. Capítulo 28, o versículo 1 em diante, diz assim, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão.
Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto de teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhum dos seus mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Então essa é a instrução de Deus para cada um de nós, queridos. Atentarmos para a sua instrução, para a sua palavra no ano de 2025. Deus deseja te estabelecer. Deus não quer que sejamos pessoas que vira ano após ano e a gente simplesmente coloque no papel e termina o ano e a gente vê que nada aconteceu, nada se estabeleceu. E não por culpa de Deus, muitas vezes por culpa nossa, porque não fizemos firme, porque não atentamos para aquilo que a palavra de Deus estava nos recomendando e nos instruindo. O versículo 15 em diante fala das maldições. Eu vou ler apenas algumas aqui, para você não ficar triste, mas eu preciso fazer menção. Porque, amados, eu creio que esse próximo ano, tempo de estabelecer, Deus deseja sim engrandecer muita gente aqui, exaltar muita gente aqui. Mas não vai ser de qualquer forma. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Amém? Será um ano para vivermos em nome de Jesus, sabe, um tempo de crescimento. O versículo 15 diz: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. E aí ele começa dizendo no versículo 16, maldito serás na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 19. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruído, e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Até aqui somente. Queridos, que os nossos ouvidos estejam atentos a essa instrução de Deus. Nabucodonosor, ele ouviu a instrução de Daniel, só que no conforto do seu palácio, ele se esqueceu da instrução
E ele achou que tudo aquilo que ele estava vivendo no tempo favorável era pela força do seu braço, deixando de lado a palavra do Senhor. E veio sobre ele essas maldições e ele passou a viver como uma besta fera. Mas quando Davi, ele atentou também para a palavra de Deus, o Senhor o tirou de trás das malhadas e o estabeleceu como rei. Se atentarmos à palavra de Deus e fazer firme aquilo que Deus está colocando no nosso coração, creia, viveremos o melhor de Deus em 2025. Amém? Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. É uma palavra pesada, né? Se eu perguntar aqui, quem deseja viver essa palavra em 2025? De repente tem gente que vai pesar um pouquinho, de repente tem gente aqui que vai refletir melhor, vou para casa, vou pensar, né? Mas é verdade, queridos, aqui nós todos já estamos debaixo dessa palavra. Eu não estou trazendo nada novo aqui. De repente você está ouvindo isso e pode até parecer pesado, mas na verdade nós já estamos condicionados a isso. A partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, nós nos colocamos debaixo da sua palavra, daquilo que Ele tem para nós. Se obedecermos, viveremos o favor de Deus. Se não obedecermos, não atentarmos, queridos, nós poderemos bater cabeça. E ninguém quer bater cabeça. Nós queremos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu expus a Tua palavra. Seja essa uma palavra de direcionamento para a vida nossa. Senhor, ou não, de repente muitos aqui podem dizer, eu não quero me colocar debaixo dessa palavra, mas na verdade nós já estamos, Senhor. Por isso, Pai, abre o nosso entendimento, para que a gente não brinque de sermos cristãos, para que a gente não brinque com aquilo que a Tua palavra já estabeleceu, porque se o Senhor disse, assim será. E se nós atentarmos para a Tua palavra, meu Deus, todas as bênçãos nos alcançarão. Seremos benditos em tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão. Senhor, a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, viverão também debaixo dessa bênção, dessas promessas. Por isso, Senhor, a importância de nós atentarmos para a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como Nabucodonosor saiu do palácio e foi viver com os animais, Senhor, que a gente possa atentar a respeito daquilo que nós não podemos, Senhor, fazer. E da mesma forma como Davi, que o Senhor o tirou de trás das malhadas e o estabeleceu como rei, e a sua geração, Senhor, os seus filhos, Senhor, puderam também viver o melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós, os nossos filhos, os nossos netos, Senhor, possam ser estabelecidos sobre esta terra, para viver o favor do Senhor, geração após geração. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nos colocamos, Senhor, eu me coloco sim debaixo desta palavra, e que os meus ouvidos, o meu coração, a minha mente, todo o meu ser, esteja voltado a cumprir a Tua palavra, em nome de Jesus. Que 2025 seja um ano, um tempo de estabelecer. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida.